Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Então, o projeto do Terças com Museologia, ele surgiu para uma demanda interna da equipe, para a gente conversar sobre temas referentes à museologia, sempre sem a intenção de esgotar, algo mais dinâmico mesmo, e ele foi se expandindo, as pessoas quiseram participar e tudo mais, e ele virou, há muito tempo já, um projeto mensal. Então, cada mês nós temos um tema novo, que é trazido aqui, e a gente discute um pouco sobre ele. A primeira parte eu faço uma fala e depois a gente abre para uma conversa, para cada um trazer suas experiências, suas expectativas, falar o que gostou do tema, não gostou. Então, é isso. O projeto é do Museu do Folclore, vinculado à Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Meu nome é Mariana Boljade, eu sou museóloga, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, estou com uma blusa de gola preta, e a gente pode começar agora falando sobre o tema. Eu vi que tem várias pessoas de vários lugares diferentes, achei interessante que tem vocês de Brusque, então vai ser muito legal a gente conversar sobre isso, porque vocês vão entender exatamente do que eu estou falando quando a gente começar o nosso tema. Ele não foi o primeiro tema que eu pensei para esse mês, mas o tema que eu pensei para esse mês vai ficar para o mês que vem, porque eu achei que ia ser interessante falar um pouquinho agora sobre classificações, tipologias e tudo mais. Mês que vem a gente vai falar sobre um tema que o Corém colocou numa das postagens dele, e eu vi que o pessoal ficou em dúvida entre dois termos, né, sobre musealização e museificação, então já fica aí a dica do tema para o mês que vem. Então, vamos começar a nossa apresentação de hoje. Vou precisar que vocês falem, de novo, se vocês estão vendo, se os slides estão passando, se vocês estão me ouvindo, se está tudo certo. Está aparecendo na tela, normalmente. Normalmente, então eu acho que eu consigo passar também. Se eu passar, vocês veem que passou. Sim, perfeito. Dá tudo certo. Então, vamos lá. Eu fiquei pensando bastante sobre esse tema desde que a gente conversou sobre ele, né? Desde que eu decidi que a gente ia falar sobre classificação, categorias, tipologias, e como isso ele parece muito simples, mas ele acaba sendo muito mais profundo do que a gente pensa. Ele parece um tema extremamente técnico, e parece que eu vou falar aqui para vocês como fazer a categorização de acervos, mas a ideia desse encontro não é essa. A ideia desse encontro é a gente entender um pouquinho mais como essa classificação surgiu, por que ela surgiu, e algumas questões que vão ficando pelo caminho, conforme a gente vai pensando cada vez mais fundo nelas. Então, normalmente, quando eu trago os temas do Terças, é mais para a gente ir pensando junto, não tem a intenção da gente esgotar tema nenhum. Se vocês quiserem pesquisar sobre classificações, sobre as categorias, sobre tipologias, vocês encontram textos muito interessantes que vão falar exatamente, por exemplo, sobre as categorias do tesauros, que eu vou falar aqui mais para frente. Mas hoje eu fiquei mais pensativa sobre um texto que eu li, quando lançou, agora que eu olhei a data, né, essa semana, para pensar sobre ele, que já faz 10 anos, mas na época, quando eu li, ele tinha sido lançado recentemente, e aí eu revisitei ele, do Bruno Brulon, falando sobre como que as classificações clássicas da museologia tradicional, elas ficam um pouco complicadas quando a gente pensa, por exemplo, em novos museus, em novos tipos de museus, mas pensei eu aqui comigo, quando a gente pensa também em museus com acervo de etnografia, museus com acervo de cultura popular, como é o caso do Museu do Folclore. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vocês já sabem, né? A gente já tem um Terças inteirinho falando sobre a história dos museus, mas só fazendo uma recapitulação muito breve, porque o intuito não é esse. Os museus, eles surgiram, então, com esse caráter de fazer essa classificação do mundo, por que não? Afinal de contas, era o conhecimento enciclopédico que estava em vigor na época dos primeiros museus modernos, e as coleções elas surgiram um pouquinho pegando pedaços da sociedade, pedaços do mundo, e colocando no mesmo espaço, chamados gabinetes de curiosidade. Sempre uma confusão muito grande quando as pessoas ouvem isso, ou utilizam isso como sinônimo de bagunça, sinônimo de algo que não está organizado, não está ordenado, porque não é isso. Quando a gente pensa em gabinetes de curiosidade, pelo contrário, eles eram extremamente organizados, eles existiam com uma classificação
classificação muito clara entre tipologias de objetos, essas classificações que, inclusive, várias áreas herdaram e utilizam e adotam até hoje. E essas classificações, elas foram realmente pensadas, e são pensadas até hoje, a partir desses primeiros ensaios de organização. Eles faziam a organização, primeiro, pensando em separação entre o que era natural, né, das ciências naturais, o que era artificial, então era naturalia, artificialia. A gente tinha, dentro dessas duas separações, desses primeiros agrupamentos, outros tantos agrupamentos, pensando em coleções botânicas, em coleções zoológicas, quando a gente pensa na ciência natural, né, no mundo natural, e em objetos, obras de arte, quando a gente pensa no mundo artificial. Então, naturalia, artificialia. E eu sei, parece algo muito ultrapassado, algo muito antigo, mas isso vem chegando na gente. Então, se a gente olhar as classificações de museus tradicionais, a gente vai ver que, de uma forma ou de outra, elas bebem nessa fonte, tanto se a gente pensar em espécimes, quanto se a gente pensar em objetos. Então, a organização, ela não era aleatória, ela seguia diversas lógicas, essas lógicas, elas eram científicas, elas eram pautadas nesse processo, e nomear é incluir dentro de um objeto em um sistema de saber, né, atribuindo ele um lugar no mundo, atribuindo ele dentro do mapa do conhecimento humano, dentro das categorias que a gente podia encontrar em pesquisas, em várias coisas. Então, a gente, de certa forma, nas nossas instituições museológicas, sejam elas quais forem, a gente continua fazendo essa ideia de incluir o objeto em um sistema de saber, de atribuir um lugar dentro do conhecimento para ele. A gente continua categorizando os objetos, e às vezes em categorias bastante rígidas, tanto quanto eram nessa época. Aí, como a gente já conversou várias vezes por aqui sobre diferentes temas, e nesse tema também se encaixa que nada no museu está por acaso, nem nos gabinetes de curiosidade, nem nos museus contemporâneos. Tudo existe e é pautado em uma seleção. Então, a organização, ela é intencional. Quando a gente recebe um acervo, quando a gente recebe um objeto na nossa instituição, esse recebimento, essa aquisição, ela é intencional, a gente passa por todo um processo burocrático para entender se aquilo vai ser incorporado às nossas coleções ou não. Inclusive, vocês viram o nome que eu estou usando, coleções. Quando a gente pensa em coleção, o próprio termo já traz essa ideia de uma agregação de coisas que conseguem estar em um mesmo ambiente, né? A gente consegue falar, nós temos uma coleção de artes visuais, nós temos uma coleção de etnologia, então a gente está já categorizando quando a gente utiliza o termo coleção. Mas isso foi só um parênteses aleatório. Voltando aqui para o slide, porque senão eu acabo dispersando muito. Essa organização, ela é intencional, a gente trabalha por critérios definidos quando a gente faz a seleção do objeto para entrar na nossa instituição, e quando a gente também define os critérios da organização, e essa organização, ela não é neutra, eu sei que ela parece que eu sei que ela parece que vai seguir somente, né, um direcionamento rígido, científico e tudo mais. E sim, a organização, ela é científica, ela é baseada em categorias, mas mesmo essas categorias, elas carregam escolhas curatoriais, teóricas e políticas também não. E também porque não, né? E isso acaba moldando a experiência do visitante. Eu vou falar mais para frente, mas, por exemplo, se a gente pega um determinado objeto, que é um instrumento musical, e a gente insere ele como um objeto de ritual, como um objeto religioso, como um objeto espiritual, é diferente da gente colocar esse objeto como um instrumento musical numa coleção de instrumentos. A gente está pegando o mesmo objeto e atribuindo olhares completamente diferentes para ele. Então, as escolhas que a gente faz quando a gente classifica os objetos, elas também fazem parte dessa intenção. E essa intenção, ela pode ser por diversas razões, pode ser pela missão do museu, e a gente compreender que aquilo faz parte do universo daquele museu, e por isso deve ser lido dessa forma, mas também faz parte da interpretação de quem está fazendo essa seleção. A classificação, ela vai determinar a leitura, ela influencia na forma que a gente vai expor esse objeto, ela influencia na forma com que a gente vai pesquisar esse objeto, e ela vai influenciar diretamente na forma como a gente entende ele. Então,
Novamente, trazendo essa ideia, se a gente tiver uma indumentária, uma vestimenta de uma determinada manifestação em um museu de artes, é diferente da gente ter essa mesma indumentária, essa mesma vestimenta em um museu de cultura popular. A gente vai fazer leituras diferentes disso, ou no museu de etnografia, a gente vai ter etnologia, enfim, a gente vai ter diferentes leituras para um mesmo objeto a partir do lugar que ele se encontra e a partir da classificação que foi feita, porque essa classificação, ela direciona o nosso entendimento. Então, classificar, ele é produzir uma espécie de conhecimento, é um conhecimento em potencial, é claro, mas ele vai produzir uma leitura muito específica. Então, quando a gente separa, a gente agrupa, a gente nomeia, a gente compreende a realidade ao nosso redor, e a realidade daquele objeto de uma determinada forma. Então, se a gente pega uma peneira e a gente categoriza como utensílio doméstico, ela vai associar ao cotidiano da cozinha, alguma coisa assim, mas ela também pode ser uma ferramenta agrícola ligada ao trabalho do campo. As duas categorias, elas são válidas, mas elas vão iluminar uma dimensão diferente do objeto, uma relação diferente com a vida humana. Então, e aí a gente está falando dessa classificação mais geral, né? Pensando que a classificação, ela é intencional de alguma forma, e que quando a gente seleciona uma forma de ver o mundo e a gente nomeia essa classificação, ela traz uma leitura específica para a gente, ela direciona o nosso olhar. E com o nome é a mesma coisa. Sempre que a gente pega um objeto e vai preencher a ficha catalográfica ou banco de dados ou qualquer coisa assim, vai ter lá o título da peça, né? E o título da peça, ele não é somente descrever, ele não é somente descritivo. A gente precisa pensar para fazer isso. E a forma com que a gente nomeia o objeto, seja pensando ali no nome da identificação, seja em qualquer um dos campos que a gente preencha, ele vai trazer e vai atribuir e orientar a leitura desse objeto. Então, quando a gente coloca o nome, por mais objetivo que ele seja, a gente vai se basear em alguma coisa. Eu já vou falar mais sobre isso quando a gente chegar na parte ali do tesauros. Mas quando a gente coloca em algum trecho, né, algum dos campos de observação, ou algum dos campos de modos de uso, ou qualquer coisa assim, a gente pode trazer uma visão diferente. O exemplo que eu pensei em colocar aqui, de repente a gente tem um objeto que é um brinquedo. Se eu falo que ele é um brinquedo, ele vai evocar a infância, né, o afeto, a ludicidade. Mas se eu falar que ele é um objeto educativo, a gente já vai pensar isso numa função mais pedagógica, mais institucional. Ela não vai ter esse olhar da infância, porque não é um nome que faz com que a gente remeta diretamente a isso. Então, a mesma peça que traz a mesma função, dependendo do jeito que a gente descreve ela, do jeito que a gente nomeia ela, a gente está trazendo mundos diferentes, interpretativos, completamente distintos. E aí a gente pode pensar que as classificações, que nem eu já falei, elas são intencionais de alguma forma, e elas são históricas, elas são culturais. Até pouco tempo atrás, a gente ia encontrar objetos indígenas que eram frequentemente classificados como artesanato, ou curiosidades exóticas, e isso reduz muito a complexidade simbólica deles. Eles vão trazer uma carga cultural muito menor quando a gente direciona para algo que seja curioso. A gente não vai estar atrelando a muitos sentidos. E a gente tem essa transição, né, das ciências sociais, a crítica ao eurocentrismo, e a gente começa a classificar esses mesmos objetos de outras formas. Mas se vocês forem em museus históricos, vocês vão encontrar, muitas vezes, eles classificados dessa forma. No presente, a gente traz, a gente pensa, a gente compreende como uma produção cultural muito mais complexa, dotada de diferentes significativos, de diferentes signos, e com todo um universo próprio. Então, as classificações, elas vão mudar com o tempo, elas vão mudar conforme o conhecimento muda, como as áreas mudam, como as visões da época mudam. A gente tem algumas grandes mudanças, por exemplo, na história da arte, a compreensão do que é arte, do que é objeto. A gente tem percepções diferentes ao longo do tempo do que é uma obra de arte, o que é uma obra. Então, a gente vai fazendo classificações diferentes ao longo dessas discussões das áreas e conforme elas vão surgindo. Então, as próprias classificações, os próprios preenchimentos que as pessoas fazem dos
documentos institucionais referentes aos acervos vão se modificando. Enfim, então, pensar também que as classificações, elas são fruto da própria época, que nem eu estava comentando com vocês sobre os gabinetes de curiosidade, artificialia e naturalia, isso é muito próprio da época deles, mas posteriormente a gente tem um alargamento que muitas vezes não chega a compreender todo o universo de objetos que a gente pode ter no mundo, né? Todas as leituras de objetos que a gente pode ter no mundo, que muitas vezes se enquadram em diferentes categorias. Então, a museologia, de uma forma geral, ela vai organizar, registrar, interpretar. Então, a classificação, ela é parte central nessa construção de informações. Quando ela documenta, ela vai organizar um acervo e ela não vai só preservar esse acervo, ela vai construir narrativas, definir fronteiras, orientar essas interpretações. Eu já falei para vocês agora há pouco, ela vai delimitar a forma com que é visto. Eu trouxe esse exemplo que está exatamente no texto do Bruno Brulon. Ele fala que ele foi em uma exposição de máscaras, e nessa exposição de máscaras tinham diferentes tipos de máscaras, máscaras cerimoniais africanas, máscaras de carnaval, máscaras utilizadas para várias coisas em diferentes contextos em uma mesma exposição de arte, e a provocação da exposição era justamente falar o que elas têm em comum, né? O que aproxima essas máscaras. E a gente pode pensar também no que as distancia, no que faz a construção dessas máscaras ser diferente. Então, quando a gente faz uma classificação dessa máscara em diferentes categorias, ela vai ter diferentes interpretações. E se ela está em determinados museus, em diferentes tipos de museus, isso também vai trazer interpretações diferentes. Essa exposição em um museu de arte, ela tem uma leitura, em um museu de etnografia, ela tem outra. Então, essa documentação, ela é carregada de poder. Quem classifica determina como ele vai ser estudado e como ele vai ser interpretado pelas próximas gerações. E aí, por isso que eu falei que era legal ter gente de diferentes estados, porque os nomes, e quando a gente pensa nos nomes, é uma coisa bem interessante, a gente tem que ter bastante cuidado, que nem eu falei, porque eles vão, com certeza, direcionar os nossos pontos de vista, eles variam conforme o lugar, conforme a região. Então, a linguagem regional, ela vai carregar uma identidade cultural, e um objeto, ele vai receber diferentes nomes, totalmente diferentes, dependendo da região, da comunidade e da tradição que nomeia. Então, eu gosto de dar um exemplo que é o seguinte: eu morei em uma república, eu sou aqui de São Paulo, e eu morei no Rio Grande do Sul, porque eu estudei no Rio Grande do Sul, e nessa república tinha uma colega que era do Ceará, eu aqui de São Paulo, e a outra colega que era de Porto Alegre. Então, muitas vezes, o mesmo objeto tinha 3 nomes diferentes, várias vezes, infinitas vezes. Por quê? Porque as nossas regionalidades, elas trazem diferentes nomes para o mesmo objeto. Bidê aqui, para mim, é o negócio que fica do lado da privada, que serve para higiene pessoal. No Rio Grande do Sul, é o criado mudo, né? Então, a gente tem muitas interpretações para uma mesma coisa. E qual delas a gente vai adotar? Como colocar isso na nossa documentação? E como pensar no nome desse objeto? A gente vai colocar o nome técnico, a gente vai colocar o nome popular, a gente vai colocar o nome da região, eu vou colocar o nome que eu entendo, mas aí, de repente, a instituição troca de museólogo e vem um museólogo que é de outra região, do Sul, do Nordeste, enfim, e que entende aquele objeto, o mesmo objeto com outro nome. Ele vai registrar a partir da possibilidade, da visão dele, da linguagem dele, da região dele. Fica complicado, porque depois a gente não vai conseguir identificar que objeto é esse, porque ele está escrito primeiro de um jeito e depois de outro. A gente vai ter o objeto lá chamado acordeon e depois chamado de gaita, enfim, a gente vai ter diferentes nomes para o mesmo objeto e a gente nunca vai conseguir encontrar. E eu estou falando de questões regionais, mas às vezes nem precisa ser algo tão distante assim. Pode ser uma coisa simples, um objeto que eu identifico como uma xícara, alguém identifica como uma caneca, e a gente tem uma coleção que fica completamente desconexa, porque a gente não consegue identificar o que é o quê, porque cada um registrou de um jeito. Então, as nomenclaturas, elas precisam ser pensadas com muito cuidado, e a gente sempre entra nesse tipo de problema
quando a gente pensa em categorizar, em registrar e em trazer o nome do objeto. Então, a gente começa, daqui a pouco eu vou trazer para vocês algumas das ideias de como resolver isso, porque eu só estou trazendo problema, né? Nomear, então, que nem eu falei, é selecionar um ponto de vista. A gente já falou que um pilão ele pode ser uma ferramenta de trabalho, mas ele também pode ser utilizado na lógica de produção doméstica, ele pode ser evocar as receitas, sabores, ele também pode ser um símbolo de cultura, ele pode ser várias coisas, vários objetos, vários padrões. Então, a gente tem algumas formas de pensar essa padronização que tentam resolver o problema. Até pouco tempo atrás, e acho que muitas instituições adotam o tesauro museológico, que é um instrumento de padronização. O que são esses tesauros? Eles vão fazer um vocabulário controlado, relacionando nomes com categorias. Então, o pilão que a gente falou aqui, que pode ser entendido de diversas formas, ele vai dizer para a gente quando utilizar pilão, quando utilizar almofariz, quando utilizar moedor de grãos, e vai definir qual que é o termo oficial do registro. A gente vai abrir o tesauro, que é como se fosse um grande dicionário, pesquisar a palavra que a gente quer, e a gente vai encontrar qual nome utilizar em qual contexto. Ele tenta minimizar essas diferenças regionais e essas diferenças interpretativas. Mas a gente tem, por exemplo, 16 classificações do tesauros, e essas classificações eu trouxe para vocês aqui, que é caça e guerra, artes visuais, objetos pecuniários, construções interiores, trabalho, lazer, insígnias, objetos cerimoniais, comunicação, transporte, objetos pessoais, castigo e penitência, meditação, registro, embalagens, amostras e fragmentos. Olhando essas 6 classificações, vocês já vão ver que não necessariamente elas conseguem abraçar todos os objetos, ou que a gente não vai ter problema quando a gente tentar fazer essa classificação, tá? Porque o Thesaurus, ele funciona de 2 formas. Ele tem a questão dos nomes, das nomenclaturas que eu acabei de falar para vocês, que é como se fosse um dicionário que vai trazer qual o termo certo de utilizar em cada situação, e ele vai falar para a gente qual que é a classificação que a gente deve colocar na ficha. Se vocês pegarem algumas fichas catalográficas de museus históricos, vocês vão ver, inclusive, que eles só colocam um número. Classificação, 1. Então, porque a gente sabe que 1 é caça e guerra. Ou classificação, 4, né? Objetos pecuniários, 3, né? Objetos pecuniários. Enfim, ele vai trazer só o número, porque já é entendido que está se utilizando desse Tesaurus clássico museológico, que é de 80 e alguma coisa, 87, eu acho. Então, a gente ia classificando dessa forma. Eu falo com frequência que isso acontece. Em museus históricos, muitas vezes, ele é extremamente funcional e ele consegue ajudar a gente, mas, por exemplo, no Museu do Folclore, eu não consigo utilizar esses tesauros, porque a gente tem significados, ressignificações para objetos cotidianos que não vão conseguir ser utilizados aqui dessa forma. A gente tem, por exemplo, uma cédula. A cédula, ela entraria em objetos pecuniários, né? Cédulas, moedas, enfim. A gente colocaria classificado em objetos pecuniários se a gente tivesse em um museu histórico utilizando a classificação tesauros. Mas essa cédula em questão, ela não é utilizada como um objeto pecuniário dentro do nosso acervo, dentro da nossa coleção, porque ela serve, na verdade, para uma simpatia. Ela está lá representando uma outra coisa. Ela sai dessa categoria. Então, a gente fica com uma dificuldade muito grande de utilizar esses tesauros. Eu estou falando de um museu que ainda tem, né, essa característica de ter um acervo tradicional, de utilizar uma documentação museológica. Ele tem acervo, porque nós temos museus que não têm objetos. Agora, pensando em outras tipologias de museus, como museus comunitários, ecomuseus, que não trabalham com a lógica dos objetos dessa forma, mas muito mais relacionados ao contexto. Ecomuseus, por exemplo, deixam o acervo in situ, muitas vezes. Então, como que a gente vai fazer a classificação em cima dessas 16 áreas que nós temos no Thesaurus? Fica praticamente impossível. É muito difícil a gente fazer isso. E mesmo dentro, né, de um acervo comum, a gente pode pensar em alguns problemas que a gente chega. Uma carroça, ela pode ser entendida como, por exemplo, um instrumento de trabalho
ou um objeto relativo ao transporte. A gente pode pensar em vários objetos que eles conseguem chegar em 2 pontos. Tem objetos que eles podem ser relativos a artes visuais, mas a objetos cerimoniais, que nem eu dei exemplos para vocês, como máscaras, né? Algo nesse sentido, dependendo do ponto de vista, dependendo do tipo de museu, dependendo de quem fez o estudo, é complicado. A gente pode também pensar em, sei lá, um tambor que é visto como um instrumento, mas ele também pode ser entendido de outras formas. Enfim, muitas vezes a gente não consegue classificar o objeto dentro dessas 16 classificações. E se a gente faz isso, a gente tem um olhar muito direcionado, que nem eu falei para vocês que acontece. A gente acaba realmente limitando os significados dele e fazendo uma escolha muito clara. Então, padronizar simplifica, ajuda a gente a organizar, a gente tem um vocabulário controlado, facilita a busca, a pesquisa, o intercâmbio de informações entre as instituições, porque se a gente tem várias instituições que utilizam o mesmo padrão, fica muito fácil de eu encontrar objetos que sejam similares no Museu A e no Museu B, e isso facilita a pesquisa, facilita a montagem de exposição, ele é uma ferramenta essencial para a gestão de grandes acervos, ele ajuda muito. Eu sempre falo que quando a gente vai ter um banco de dados, a gente precisa de um vocabulário controlado, mas nem sempre um termo vai conseguir abraçar toda a riqueza semântica dos objetos, principalmente pensando em cultura popular, principalmente pensando em museus não tradicionais, porque essa simplificação, ela pode apagar importantes nuances do significado, importantes perspectivas que poderiam ser registradas de alguma forma. Em alguns casos, o regionalismo vai carregar a identidade do objeto, porque se a gente entende que o objeto ele tem um uso cotidiano diferente na minha região e em outra região, ou que o nome interfere de alguma forma no uso dele, ou na interpretação dele, ou na forma com que as pessoas se apropriam desse objeto, ele acaba perdendo esse vínculo da região, de todo esse simbolismo que ele carrega, com a comunidade de origem, ele perde essa questão cultural e ele fica reduzido a uma palavra que não necessariamente vai atender a isso. Então, a gente pode fazer algo sobre isso, porque é muito complexo. Em geral, eu opto por um vocabulário controlado, não necessariamente do Tesauros, porque a instituição ela pode, sim, criar um vocabulário controlado dentro da instituição e delimitar o que vai ser utilizado naquela instituição, naquela região, para que a gente não se perca, para caso mude museólogo, a gente tenha um controle desse vocabulário. Mas também é importante que a gente faça anotações de outros nomes, de outros usos, principalmente relacionados às pessoas que fizeram aos objetos, as pessoas que pensam nesses objetos, que vivem no cotidiano esses objetos, e que fazem dele realmente significativo. É importante que a gente tenha tudo isso agregado à documentação da peça, para que a gente não fique preso somente na ideia de padronizar e classificar uma coisa que talvez a gente não consiga padronizar e classificar tanto assim, e que se a gente fizer, a gente reduza muito, né, os significados e os entendimentos dela. E aí, a gente tem que pensar, né, que toda essa... Independente do que a gente faça, toda a classificação ela vai implicar numa decisão. Porque se a gente selecionar e fizer o vocabulário controlado da nossa instituição, a gente mesmo assim vai estar realizando uma seleção e um direcionamento de como que a gente vai fazer as coisas. Não só tecnicamente, mas também pensando nesse direcionamento de olhar. Então, é uma responsabilidade muito grande quando você escreve um documento, pensando na classificação, pensando na seleção do acervo, pensando na forma com que ele vai ser registrado, porque as pessoas que olharem esse documento depois, elas vão olhar isso já influenciadas por aquilo que você pensou, mesmo que indiretamente. Por isso que é super importante que a gente tenha uma institucionalização de todos os processos que a gente faz dentro da nossa instituição, para a gente correr o mínimo risco possível de ser extremamente parcial. E também é importante que a gente agregue no nosso banco de dados pesquisas, que a gente agregue vários
documentos que possam ampliar as visões que a gente tem acerca de um determinado objeto, para a gente não ficar extremamente preso e até bitolado em uma determinada visão, né? Então, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Faz parte do museu organizar as formas como a gente vê o mundo, né? Mesmo quando a gente guarda ele, quando a gente adquire, a gente vai estar fazendo essa seleção. Quando a gente interpreta, a gente está fazendo essa seleção de como a gente vai ver as coisas. Quando a gente classifica, como vocês pensaram aqui, a gente viu junto, a gente vai estar fazendo essa categorização a partir de um determinado olhar e fazendo a seleção de qual olhar a gente decidiu dar para aquele objeto, para qual interpretação a gente decidiu dar para aquele objeto. Então, quando a gente constrói significados, a gente vai direcionando as formas de compreender o mundo. Por isso que eu já cansei para dizer para vocês que os museus, às vezes, não são neutros, eles trazem aí um poder muito grande quando a gente pensa em cada um dos processos que a gente faz dentro da instituição. Mesmo aqueles processos que a gente costuma taxar como simplesmente técnicos, que é, por exemplo, classificar, né? O exemplo que a gente está dando aqui. A documentação, ele é um processo extremamente técnico. E mesmo dentro da documentação, a gente está falando aí de vários processos que vão organizar e vão direcionar as formas com que a gente lê o mundo. Por isso que é muito importante que o museu ele tenha uma visão clara de quem ele é, de como a instituição se porta no mundo, para ele conseguir fazer isso de uma forma alinhada à missão dele, de uma forma ética e de uma forma objetiva, mas respeitando essas diversidades todas que a gente tem. Então, dar nome às coisas é construir o significado, é refletir sobre a classificação, é refletir sobre a organização do conhecimento, é escolher como a gente conta as histórias. Porque na hora que a gente dá um nome, na hora que a gente fala a classificação dele, provavelmente muitas coisas que a gente for fazer dentro do museu vão se direcionar a partir disso. E aqui no Museu do Folclore, a gente tenta ter um olhar com carinho para a cultura popular, porque é o que a gente está falando, lidando com saberes vivos, com identidades plurais, e aí pensar muito bem em quais memórias a gente vai nomear, e com muito cuidado, de repente chamando as pessoas para ajudarem a gente a nomear essas memórias, esses objetos, para a gente não fazer isso sozinho, porque quando a gente faz isso sozinho, a gente corre o risco de direcionar o olhar até para o lugar errado, né? Porque, afinal de contas, a gente não necessariamente vive aquele objeto no nosso cotidiano, e tem muitas pessoas que vivem. Então, foi isso que eu pensei sobre o tema. Eu sei que, não sei, talvez vocês estivessem esperando que eu ensinasse a fazer a classificação, mas a ideia desse encontro não era essa, era mais a gente discutir sobre o assunto, pensar um pouquinho, vocês fiquem à vontade para falar sobre, mas, enfim, é importante a gente pensar que as coisas, elas não são nem um pouco neutras, e que a gente realmente direciona o nosso olhar para classificação, e que essas classificações, elas vêm de outras coisas, né? Elas carregam muitos significados. Quando a gente preenche a categoria e coloca lá o número dos tesauros que a gente está classificando o objeto, isso também faz com que a gente pense em muitas coisas. Eu vou pausar um pouquinho aqui, já parei de compartilhar, fiquem à vontade para a gente conversar, eu vou tomar uma água. Quem quiser participar pode levantar a mãozinha, ou então abrir o microfone e colocar aqui também suas opiniões. Fiquem super à vontade, vocês já sabem, já conhecem. Muitas pessoas já vieram várias vezes, então... Pode falar, Eliomar. Fiquei pensando em você, tá, nesse tema, porque você é das ciências naturais. Eu me identifiquei demais, adorei. Assim, compartilho com vocês uma dificuldade, que é a dificuldade maravilhosa, que é essa questão de dar nomes. Porque no campo da zoologia, que é minha área, e também certamente na botânica e outras áreas que trabalham com identificação de organismos vivos, a gente tem, claro, o nome científico, aquele que se aprende na escola desde sempre. Só que o nome científico, evidentemente, ele não é popular. Então, existem situações que são, ao mesmo tempo, assustadoras, porém, altamente enriquecedoras, como, por exemplo, a onça-pintada, que os cientistas chamam de pantera onca, mas que tem, no Brasil, mais de 100 nomes comuns.
Então, é muitas vezes difícil você saber quando alguém está se referindo a uma determinada espécie. E isso é maravilhoso, porque muitas vezes o nome regional, o nome comum, traz, como você bem disse, um monte de significado. Então, só em Macunaí, uma onça tem, sei lá, uns 15 nomes diferentes que percorrem o livro. Isso é incrível. E aí eu fico imaginando a grande dificuldade que vocês têm pela questão que se comenta hoje em dia da cada vez maior diminuição, digamos assim, da oralidade. A partir do momento que se conversa menos com o avô, com a avó, que se ouve menos as histórias dos antigos, esses relatos e esses nomes, essas histórias dos objetos acabam se perdendo. Então, além do trabalho de pesquisa, e é um trabalho de pesquisa, a gente pode chamar de ciência enquanto conhecimento, sem a menor dúvida, que vocês fazem para resgatar nomes, resgatar histórias, ainda tem a questão de não só resgatar, como manter e preservar. Então, eu acho que deve ser muito difícil. Fico imaginando você, Mariana, tentando classificar essa bela coleção de músicas que você tem aí ao seu fundo, e aí não sabe se bota em ordem alfabética, se bota em gênero, bota em artista. É maravilhoso isso. Eu dou os parabéns para vocês, eu aprendo demais e fico encantado cada vez que eu participo. Muito obrigado mesmo. Obrigada pelo relato. Eu fiquei muito pensando principalmente zoologia e botânica, porque a gente tem a classificação, e as classificações que a gente usa, né, a forma de classificar que a gente usa nos museus, elas são muito herdadas das áreas de vocês, porque vocês têm as fichas de vocês, e a ideia, eu acho que inicialmente, das fichas catalográficas de museu, eram tentar se aproximar o máximo possível dessa área, né, das ciências naturais, porque a gente tinha muitos museus que compartilhavam acervos de ciências naturais e acervos de outras tipologias. Então, eles queriam fazer aí uma catalogação muito próxima, e se vocês têm muita dificuldade com o nome, imagina objetos que em cada cidade tem um nome diferente, né? Então, é que nem você falou, a onça pintada tem milhares de nomes, e aí a gente tem cada objeto com milhares de nomes. É bem interessante. É difícil, né? Eu trabalhei bastante em museu histórico e eu estava realmente muito acostumada a encontrar quase sempre já a ficha catalográfica, pelo menos, por mais rudimentar que fosse, com algum indicativo de tesauros com o número ali na ficha, e no Museu do Folclore eu já tinha certeza absoluta que isso ia ser completamente inviável. Eu dei uma olhada no tesauros do Folclore, mas eu também achei ele... por mais interessante que fosse a classificação, os termos também são antigos. A gente tem, o Tesaurus também é dos anos 80, e a gente talvez tivesse que fazer uma revisão, enfim, muitas questões. Oi, Lu, pode falar. Quanto tempo? Tudo bem, Mari? Bom dia a todos. Quanto tempo mesmo, saudade de você. Eu estava aqui pensando, né, sobre as fichas e sobre como catalogar os objetos, como nomear os objetos, e sobre as várias possibilidades regionais, por exemplo, que um mesmo objeto tem de variação daquela região, né? Por exemplo, aipim, mandioca, macaxeira, é um exemplo bem típico onde todo mundo já ouviu falar. As fichas catalográficas podem ser enriquecidas, na minha opinião. Por exemplo, você abre uma ficha de um nome X, mas a gente descobriu que esse nome X também de um outro lugar é chamado Y, ou Z, e assim vai. Então, por que não enriquecer essa ficha catalográfica com mais informações, e não ficar só naquela inicial? Né? Eu não sei, eu acho que é uma ideia, porque só enriquecerá para aqueles que estão vindo também. Falei, mas por que tantos nomes de um único objeto? Né? É muito interessante isso. É o que eu comentei, a gente precisa colocar isso em alguma informação quando a gente fala do objeto, mas, por exemplo, na seleção do nome, se a gente começa a colocar todos os nomes, isso fica inviável para pesquisa, por exemplo.
Então, a seleção ela ainda precisa ser feita. Claro que agora, com o banco de dados e com a pesquisa sendo digital, ela é muito mais fácil, porque daí a gente pode colocar, né, outros nomes. Dá para ter esse termo dentro, por exemplo, do Tenacan. E aí a gente consegue puxar todos os nomes referentes ao mesmo objeto. Mas se a gente pensa numa ficha catalográfica manual, a gente fica limitado, porque a pesquisa, ela precisa, pelo menos, na hora que a gente for abrir o fichário, encontrar um nome que se refira ao mesmo objeto, senão a gente vai ter lá pipa, papagaio e pandorga, cada vez, né, cada um escrito de um jeito, e às vezes as pessoas não vão conseguir entender o que é. Mesmo que a gente coloque isso na descrição, pandorga também é conhecido como pipa, também é conhecido como papagaio, enfim, mas é um pouco complicado para o nome, né? Então, a gente tem que pensar bastante. Eu estou dando esse exemplo porque já aconteceu de eu achar a ficha catalográfica lá no Rio Grande do Sul escrito Pandorga, e é engraçado, porque no Tesauros, claro que não está escrito isso. Mas seria interessante que tivesse na descrição da peça. Seriam os dois extremos, né, Mari? Na parte digital, seria mais um filtro que ajudaria o pesquisador. Agora, na parte de catálogos em papel, aí seria um dificultador, né? Exatamente. Para digital, eu acho que a gente tem que colocar, né, outros nomes, outras terminologias, ou terminologias regionais, dá para fazer, é muito bom. Agora, para pesquisar, a gente precisa pelo menos ter um nome que fique como o nome principal e nomes secundários, isso dá para fazer, mas daí a gente vai estar fazendo a seleção da mesma forma, né? Eu vou estar falando que o negócio é pipa, porque no Tesauros está escrito que é pipa, mesmo a gente aqui chamando de papagaio e lá no Rio Grande do Sul chamando muitas vezes de pandorga. É isso. É interessante, né? Eu falei para vocês que é um tema que parece que é muito simples, mas no fim das contas ele é super filosófico. Sim. Aqui no chat, a Luciana, também do Museu Casa de Brusque, comentou que lá eles estão nesse processo no museu. Então, sei lá, se quiser comentar alguma coisa, Luciana, se puder compartilhar um pouquinho. E Mari, se você quiser contar alguma, eu gosto das curiosidades. Alguma coisa interessante dessa coisa de classificação nos museus Olha, onde gente, você trabalhou. todos esses que eu trouxe para vocês ao longo foram exemplos que eu vivi, inclusive o da xícara e caneca, viu? Porque é complicado, é complicado. E que nem eu falei, o Tesauros museológico, o que a gente tinha, pelo menos, lá no museu, ele era a versão dos anos 80, sem nenhuma revisão. Eu sei que tem uma versão mais moderna, mas também, assim, ela é moderna, acho que de 2015, e teve poucas atualizações. Então, a gente olhava e tinha termos que já estavam defasados. E aí a gente colocava e parecia que mais complicava do que ajudava. Porque, que nem eu comentei, a gente está no Rio Grande do Sul. Todo mundo chama o objeto, né, tipo o acordeon e tal, de gaita. Aí se eu vou lá e coloco, né, o termo que está no Tesauros, isso complica muito mais, porque a gente vai colocar o nome técnico do instrumento do que a gente imagina. Então, as pessoas vão olhar e vai colocar na vitrine, porque daí o que acontece? A gente colocou no banco de dados, quando o pessoal ia fazer a etiqueta de identificação, colocava lá na vitrine o nome científico. Então, as pessoas olhavam o negócio, até tinha um estranhamento, porque não é aquilo que as pessoas vivem no dia a dia. A mesma coisa para vários objetos. Como ele ignora o regionalismo, a gente às vezes ia fazer uma exposição que era bastante regional, com objetos bastante regionais, mas as legendas não refletiam, porque eles pegavam as legendas direto da documentação. E tá certo, né? Porque você já tem a informação da documentação. Se a pessoa for ficar reescrevendo a cada exposição o nome do objeto, de acordo com o que acha que vai ficar bom na exposição, a gente tem uma classificação que não está servindo para muita coisa, uma documentação que não está servindo para muita coisa, que a pessoa vai ter um trabalho triplicado todas as vezes. Então, é um pouco, assim, né, complicado. A Luciana disse que ela está com dificuldade, ela tem uma peça que é uma carroça funerária,
e as pessoas dão vários nomes para ela. Caleste, Calessa. Então, estão nesse processo de catalogação, é importante discutir com a equipe. Exatamente. E provavelmente, se você olhar no Tesaurus, talvez nem tenha esse objeto. E se tiver esse objeto, ele talvez tenha um nome que não necessariamente vai ser o suficiente para contemplar, né, o que vocês precisam. Por isso que eu comentei, às vezes a gente não consegue realmente se pautar em tesauros que já existem e a gente precisa criar o nosso próprio vocabulário controlado. É uma alternativa, mas é bem complexo. Eu tinha visto aqui também que a colega, ela tinha dito para o Elidiomar que, na prática, grande parte do conhecimento científico já nasce justamente da forma que a gente organiza, interpreta e reclassifica. Exatamente. Exatamente. A gente vive isso, né? Conforme a gente vai reclassificando e a gente vai categorizando, a gente vai atribuindo significados. Complexo. E bem difícil, assim. Mais exemplos que eu tive. A própria questão de vestimentas, né? De indumentárias, de determinadas manifestações. Porque, às vezes, a roupa em si, ela já tem um nome. Mas daí, na hora que a gente ia fazer a ficha, a gente colocava indumentária D, né? Ou traje D, dependendo da classificação que estava no Tesaurus. E, principalmente para manifestações regionais, que nem a gente pensa, né? Manifestações da cultura popular, às vezes não é... Chega a ser quase inadequado fazer isso. A gente acaba... simplificando, que nem eu comentei, né? Simplificando uma coisa que é muito complexa, que tem muitos significados. E aí a gente classifica, de repente, como vestimenta, mas ela não é só uma vestimenta. Ela está muito em objetos religiosos, né? Ela está muito em várias outras categorias. Que nem, por exemplo, o que a Luciana está falando. Ela tem, então, essa carroça. Essa carroça ela vai estar em transporte, ela vai estar em trabalho, porque tem uma pessoa que está trabalhando com isso, ela está levando, né, a pessoa que faleceu, enfim, ela vai entrar em diversas categorias, ela vai entrar também em algo relacionado, né, à religião, porque não, ela pode ser categorizada de tantas formas, rituais, exatamente, não é difícil? A gente fica em situações que são complicadas, por isso que 16 categorias para colocar o mundo é muito difícil, né? É muito difícil. E como que é essa atualização, por exemplo, desse Tesaurus? Ele tem uma proposta de ser atualizado em algum momento, ter mais categorias? É complicado, porque isso aí, esses tesauros que a maioria dos museus usam, esse dos anos 80, ele foi uma publicação, né? Feita pelo governo, não sei de onde que era o governo, acho que, ou do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. Foi uma publicação específica. E aí, a revisão que fizeram, eu só encontrei ela digital anos depois. Acho que também foi feita uma publicação oficial, mas elas não têm o poder de delimitar o uso para os museus. É tipo, você usa se você quer, se você tem conhecimento, a maioria das pessoas nem sabe que tem. Então, é um negócio que acaba não sendo de uma adoção universal. Ele existe só. E aí, às vezes, as pessoas atualizam. De repente, um pesquisador, um museólogo decide fazer o trabalho de conclusão de curso ou o trabalho de mestrado, pensando nessas categorias, e aí ressurge. Esse outro que eu tinha encontrado era isso, ele tinha ressurgido, era bem interessante, mas ainda assim, muito próximo do original. E aí, você acaba usando aquele lá que já está impresso, já está lá mesmo, né, publicação que todo mundo está usando, até porque, que nem eu falei, muitas vezes na ficha catalográfica está lá, classificação e um espaço para você pôr o número. Se a gente já sabe que é isso, a gente depois vai usar o outro, que daí tem outras numerações, como que a gente vai fazer o controle disso também? Vai ter que indicar que usou o Tesaurus, que foi atualizado em 2015. E aí, enfim, é isso, né? Bastante são as escolhas da equipe. Aí a gente entra nesse ponto também, que a gente vai fazendo as escolhas da equipe. Às vezes dá para colocar, a gente fazia isso também, muitas vezes. Encaixa na categoria 9, 2.7, 2.3, e Mariana, uma Pode falar. curiosidade.
Na sua época de faculdade, você teve alguma informação, aula, orientação sobre o Tesaurus? Porque na minha época, eu me formei há 2 anos, na minha época é boa, me formei há 2 anos, eu não tive absolutamente nada falando sobre. Sim, a gente, na aula de documentação museológica, tinha lá os exemplares desse tesaurus arcaico, para a gente aprender como usava, porque ele tem 2 livros, né? Então, um livro, ele funciona mais como dicionário, o outro é indicativo de como usar. Então, você tem que usar os 2 em conjunto, quando você não está habituado. Então, sim. E aí, na época, tinha acabado, por isso que eu falo que nem lembro o ano, acho que é 2015 e tal, logo em seguida eu achei esse outro Tesaurus, tentei adotar, mas daí você chega na instituição, o negócio está lá com o Tesaurus do número de Tesaurus antigo, não dá para usar. Então, enfim. Mas aí o que a gente também sempre estuda em documentação é isso, vocabulário controlado, independente, você faz o vocabulário controlado para tentar limitar as escolhas da equipe e do museu para depois, no seu plano, na sua política de acervo, não ter, assim, cada um colocando as coisas de um jeito. Às vezes, até mesmo essas questões, elas podem ser discutidas e colocadas na política de acervo, se vai ser considerado isso, se vai ser considerado aquilo, é isso, né? A Luciana resumiu aqui, são escolhas da equipe, normalmente. Eu acho que vocês encontram, tá, em PDF, as 2 versões de Tesauros por aí. É legal para vocês darem uma olhada, tanto a mais antiga quanto a mais recente. E sobre esses pensamentos de classificação em museus contemporâneos e tal, leiam lá o texto do Bruno Brulon. Deixa eu ver como é que era o nome mesmo, que eu anotei. Tem 2 com nomes, porque é a mesma pesquisa, né, que é Reinterpretando os Objetos de Museu da Classificação ao Devir. Então, leiam esse texto, que é muito legal. Tem um outro que também é da Classificação ao Devir, que também é muito legal, que é basicamente a mesma pesquisa dele, que ele fragmentou em artigos muito bons. Então, aproveitem, sempre interessante. E acho que se vocês pesquisarem Tesauros Museológicos, volume 1 e 2, no Google, vocês encontram em PDF. Que eu acho que não tem mais para comercializar, como é muito antigo, é impossível. Vocês vão encontrar ou em biblioteca, ou em museus, que usam ainda, né? Ou não vão encontrar. Nem em sebo. Então, alguém mais quer comentar alguma coisa? Então, ficamos por aqui. No mês que vem, vocês já sabem o tema, né? Porque eu já falei. Então, quando vocês quiserem saber da diferença entre museificação, musealização, para a gente conversar sobre isso, sejam bem-vindos. A gente se vê na última terça-feira de abril e até logo. Né? Sigam a gente nas redes sociais, quiserem assistir os outros encontros, estão lá no YouTube, vocês conseguem vários temas, a gente tem vários temas introdutórios, tem um outro tema que eu falei sobre classificação, ou sobre documentação museológica, lá no começo, de uma forma menos filosófica, falando sobre banco de dados e vocabulário controlado, tá bom? Então, até logo, nos vemos em breve.